Vem comigo. E no canal de Deus está sendo o melhor da moda. Aleluia. Crash Outlet. Siga no Instagram. Viver está 44. E agora quem poderá te defender dos seus Jesus virá muito em breve. Desperta tudo de nós. Levanta-te dentro dos maus e conhecerá. Que chegar no reino de Deus. Convertemos, assim diz a palavra do Senhor. A mensagem do Evangelho fala de conversão e não de prosperidade financeira. A mensagem do Evangelho fala de arrependimento, não de dinheiro. Por isso buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia fala de Senhor. Se você folhear a Bíblia, se você for folhear página por página, a Bíblia não fala de Senhor. A Bíblia está falando em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus. Torne para o nosso Deus, porque Ele é benigno em perdoar. Quando a Bíblia diz para você buscar Deus, é arrependido dos seus pecados e não escondendo ou ocultando o pecado. Por isso que o batismo é de arrependimento. Se o ser humano está decidido a deixar o lesbianismo, pode se batizar sim. Se o ser humano está decidido a deixar a cachaça, sim, está apto. O batismo que João fez é o mesmo que Jesus fez, de arrependimento. Pode uma pastora batizar duas mulheres que estão decididas a manter um casamento? Não. A Bíblia diz: arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. Acorda, Goiânia, acorda. Passará os céus e a terra, a palavra está se cumprindo. Passará os céus e a terra, foi o que Jesus disse. Mas só não de se passar as minhas palavras. A palavra de Cristo nunca deixou de se cumprir. A palavra do Senhor veio sempre se cumprir. Jesus falou que haveria peste em todos os confins da terra. Mateus 24, versículo 6. E não está isso acontecendo agora. Todavia houve pestes, guerra, mas para se cumprir a palavra, necessário é que em todos os cantos aconteça. Deus não quer salvar só o Brasil, só a China e Japão, não. Por isso que os sinais é em todos os confins da terra. A palavra está se cumprindo, Goiânia. A palavra do Senhor está se cumprindo. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Será que você tem se preparado para encontrar com Deus? O que você tem se preparado? O que você tem guardado para encontrar com Deus? O que você está esperando para consertar teus caminhos diante de Deus? A Bíblia vai dizer que no céu não entra pecado, não. Para poder um homem entrar no céu, primeiro tem que se livrar do pecado. Para entrar no céu primeiro, tem que abandonar as práticas imorais, do lesbianismo, do homossexualismo. Para entrar no céu primeiro, você tem que parar de ser um cachaceiro e se arrepender. Arrepender-vos. Arrepender-vos. É chegada a hora final. Arrepender-vos. A palavra está se cumprindo, Goiás. A palavra está se cumprindo. O rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. A palavra está se cumprindo. O rei está voltando. Ele está voltando, meu irmão. O que você tem preparado? O que você tem preparado para encontrar com Deus? A Bíblia vai falar acerca de duas escolhas. A vida é feita de decisão. Ninguém vai parar no céu por acaso, por ser bonzinho, porque ajuda um monte de gente, né? Não é acaso, o céu é tomado à força. O fulano ele era bêbado, mas não fazia mal para ninguém, ajudava todo mundo. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, esforço. Se esforçar para não se contaminar com as bebedices, com as orgias,
com as mentiras dessa terra. A Bíblia declara como religião, meu irmão, não é o que põe placa e fala Igreja de Cristo, não. A Bíblia declara como religião é não se contaminar com o pecado dessa vida. A Bíblia não declara como religião aonde se põe o nome de Igreja de Cristo, não. Mas a religião é um povo não contaminado com o pecado. É um povo que não é contaminado com política, é um povo que não está enfiado em maçonaria. Religião que a Bíblia diz e a viúva nas suas tribulações e não se contaminar com as coisas dessa vida. Religião não é catolicismo, religião não é religião evangélica, não é espiritismo, não é nada dessa terra que está sendo oferecido. Por isso, cidade de Goiânia, o povo, Jesus falou, o povo perece por falta de conhecimento. Jesus ele disse: errais, não conhecendo as escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Porventura mercenário fala a verdade? Não é a mentira que traz lucro financeiro? Porventura um pastor mentiroso, um padre mentiroso vai pregar para você que você precisa se arrepender e se converter de seus maus caminhos? Jamais. A verdade não traz dinheiro, não. A verdade liberta o homem do engano. A verdade não traz lucro financeiro, não. A verdade traz salvação. A verdade abre os olhos.